Essa posição é absurda, porque o governo tem todo o direito, e aliás eu diria até a obrigação, de saber quais são as tendências políticas que estão se formando na imprensa, no debate do parlamento. Faz parte da formulação de política pública esse monitoramento de qual é o sentimento da sociedade, qual é o sentimento da classe política. Por exemplo, se você tiver que colocar uma matéria em votação na Câmara ou no Senado, qual é que é a expectativa de votação, quais são as tendências do debate. Não há nada de cerceamento à liberdade de expressão nesse monitoramento. Essa é mais uma postura, mais uma decisão que pretende interferir na esfera discricionária do Poder Executivo em trabalhar, em escolher a política pública, em fazer o seu papel, né? É o que nós temos dito. O Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional. Tem que se limitar a discutir questões constitucionais. Você vê cortes constitucionais de outros países, Estados Unidos, Europa, etc., praticamente não interferem em nenhum assunto do dia a dia da sociedade. São raras as manifestações públicas de ministros de Suprema Corte em outros países. Aqui nós temos visto partidos utilizando esse mecanismo, esse bate-bola, entra com a ação, na segunda é uma ação, terça é outra, quarta-feira é outra. Todo dia há uma matéria nos jornais mostrando que os partidos estão instigando o Supremo Tribunal Federal a interferirem em questões que são do dia a dia da administração. Ao Supremo, entendo eu, caberia dizer, olha, isso não é matéria constitucional, não é matéria dessa corte. Entre na justiça, se você entender que é o caso, em primeira instância. É quanto a isso que se refere, né? Cria-se uma espécie de desculpa para o foro, para a prerrogativa do foro, para poder usar o Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Olha, a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, estava usando dinheiro público para contratar empresas e produzir uma espécie de dossiê que colocava os jornalistas em categorias. Esse é favorável ao governo, esse é neutro e esse é detrator do governo. Quando a ministra Carmen Lúcia apresenta o seu voto, além dela fala, obviamente, que isso representa uma afronta à liberdade de expressão, de pensamento, à liberdade de imprensa, ela aponta também uma afronta ao princípio da moralidade. Tem aí uma confusão fundamental entre público e privado. Você usar uma organização pública, uma organização de Estado, né, uma secretaria de Estado que deveria ser a SECOM para fins eminentemente políticos e de interesse do governo de plantão. Então, ela diz o seguinte no seu voto: ao invés de se dar cumprimento ao comando republicano obrigatório de promoverem políticas públicas no interesse de toda a sociedade, que deveria ser a função da SECOM e do governo, o Poder Executivo Federal valeu-se da contratação de empresa para pesquisar redes sociais sobre a base de apoio, fosse a favor ou de oposição ao governo. Ou seja, você contrata uma empresa, usa dinheiro público para saber quem ataca o governo e, obviamente, de posse dessa informação, você pode perseguir determinados jornalistas ou dar mais ou menos dinheiro para determinados veículos de comunicação. Obviamente, pode isso não coaduna com... Não pode, né? Não, mas de onde você tirou a informação que pode perseguir? Que ilação absurda é essa? De posse dessas informações, a SECOM pode, não estou fazendo nenhuma ilação, estou falando que de posse dessas informações, ela pode decidir o que fazer com essas informações. Eu não disse que ela fez. Então, se isso, o que a ministra Carmen Lúcia aponta é que não há nenhum motivo, nenhuma justificativa para a SECOM saber, por meio das redes sociais, quem ataca ou quem defende o governo. Qual o interesse do governo nisso? O que ele vai fazer com essas informações, então, Salles? Claro, total. O que ele vai fazer? Você precisa saber quais são as posições, inclusive, para poder respondê-las. Essa afirmação de que monitorar quem é contra o governo é uma medida indevida é absurda. O governo não é um laboratório farmacêutico, o governo é um órgão político. O governo tem que saber quem está a favor ou contra. O governo tem que saber quem está a favor ou contra Não interessa quem está a favor. A Amanda nunca ouviu falar sobre clipping. O que é clipping? O que é monitoramento do que se fala a respeito de determinado órgão? Todo órgão público tem clipping, que é uma empresa ou um jornalista monitorando o que é falado a respeito. Tanto isso é feito há muito tempo que ali mesmo nesse processo do Partido Verde é dito que desde 2015 acontece no governo federal. Desde 2015, vamos lembrar quem era o governante de 2015? Dilma Rousseff. 2016, uma parte do ano Dilma Rousseff, outra parte do ano Temer. 2017, 2018, Temer. E por que não se falava antes? Eu só queria focar nessa fala da Amanda aqui, que a SECOM estava usando dinheiro público para monitorar
monitorar o que se fala a respeito do governo. A SECOM nunca usou dinheiro público, né, para monitorar o que se fala a respeito do governo. Eu ouso dizer que muito antes de 2015 já se fazia isso. E Amanda, eu vou te dizer, você acha que você é da turma que prefere que o uso de dinheiro público vá para blogueiro, petista, ficar falando bem de ladrão que implantou corrupção como programa de governo e fingir que isso não acontecia, né? Então, vamos ser um pouco mais cautelosos quando analisamos as coisas aí, para não ficar colocando crime onde não há.